Prossigamos, como já vínhamos falando anteriormente, sobre a criação. Lembrando que o Papa João Paulo II estabelece os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis como um marco bíblico teológico. E agora a reflexão exige de todos nós que tenhamos a capacidade de entender a realidade da inocência original. O que significa isso? Com o passar do tempo, o ser humano foi perdendo a sua inocência original, foi perdendo a sua capacidade de se enxergar a si mesmo e enxergar o seu irmão e a sua irmã. E essa perca da inocência original também levou consigo a uma experiência, entre aspas, certamente positiva e válida: o homem histórico. A realidade histórica do ser humano que vem ao encontro das suas próprias necessidades. Então, por exemplo, seguindo uma pauta histórica, você estabelece que o ser humano está inserido dentro de uma cultura. E essa cultura põe de manifesto uma consideração impressionantemente válida sobre aquilo que o homem leva dentro do seu coração, a sua realidade corpórea. Nossa corporeidade, dirá João Paulo II, estabelece um caráter, como já ouvimos nos podcasts anteriores, esponsal, porque o nosso corpo sempre está em comunhão, em aliança, mas ao mesmo tempo, assim como o livro do Gênesis, no capítulo 2, versículos 23 a 25, abre o espaço para essa esponsalidade, agora lhe dá um significado no âmbito do mistério da criação. Então, no meio de tudo aquilo que Deus viu que era bom, o homem reconhece a característica implícita da sua corporeidade. Essa afirmação, eu sou um corpo e não estou dentro de um corpo, cria um âmbito de mistério propício para perceber que a pessoa humana, através do seu corpo, é capaz de amar e de se doar. Os animais não têm essa capacidade. Nenhum animal tem a capacidade de refletir sobre a sua corporeidade. Então, ali, o Papa João Paulo II faz uma divisão, se assim se pode chamar, ou facilita uma visão dupla desta situação. O homem se descobre homem e a mulher se descobre mulher no mistério da sua existência, né? E essa realidade desse mistério existencial é aquele que vai trazer consigo a facilitação de entender as consequências de ser homem e mulher, né? A mulher se descobre como mulher, se vê como mulher e o homem se vê como homem. Precisamente uma das grandes discussões que nós temos tido com algumas correntes científicas que afirmam que algumas pessoas não se sentem bem dentro do seu corpo. Atenção, o mistério do corpo não é sentir-me bem ou mal. O mistério do corpo é a capacidade humana que o ser humano possui de entender que ele é um mistério, independentemente de se ele se vê a si mesmo aquilo que ele está representando e está obtendo dentro da sua limitação. Nosso corpo não é eterno. O pregador da Casa Pontifícia, antes da 4ª semana da Quaresma, me parece, fez uma belíssima pregação aproveitando esta dimensão da corporeidade de João Paulo II. Nós não somos imortais, nós somos eternos. E isso muda o conceito de corporeidade, né? Porque às vezes algumas pessoas pretendem estabelecer um princípio de imortalidade na sua corporeidade. Não. O corpo um dia falece. O corpo um dia deixa de trabalhar.
E essa é uma realidade que estabelece precisamente o critério desse mistério. Em segundo lugar, o Papa diz que há uma intuição interior tão forte na corporeidade do homem e da mulher que o homem enxerga a mulher como a outra e a mulher enxerga o homem como o outro. Então, essa possibilidade de visualizar o outro além daquilo que o outro pode me oferecer. Eu dizia num podcast anterior, algumas pessoas não sabem se relacionar com os outros porque têm sérios entraves na sua corporeidade. E na medida em que vão avançando, na medida em que vão descobrindo, na medida em que vão muitas vezes até idealizando a sua própria forma de ser, deixam essa possibilidade de assombrar-se positivamente com esse mistério. Então, por isso, a pessoa começa a trocar os seus dons. É uma troca de dons. A pessoa se vê, se reconhece junto do outro e começa essa troca de dons como uma verdadeira fonte de experiência que vem, entre aspas, fortalecer a inocência que por alguma razão tinha se perdido. Diga-se de passagem duas coisas muito importantes. A primeira, nessa troca de dons, nasce a retidão de intenção para com os outros. Quando uma pessoa está mal intencionada contigo, ela objetiviza o teu corpo, tornando esse corpo um sujeito de ação prazerosa. Então, às vezes, você percebe que algumas pessoas sugam você, sugam a sua capacidade, outras pessoas tiram proveito dos bens que você possui. Até mesmo, a gente poderia dizer, tem pessoas que só vão visitar alguém porque é um excelente churrasqueiro. Então, a reta intenção nasce nessa troca de dons. Eu não posso sobrepor a vida do outro às minhas necessidades. Eu não posso chegar e dizer, como você é meu amigo, minha amiga, então você tem que pagar as minhas contas, ou você tem que fazer o trabalho que eu devo fazer por você, ou no meu lugar, e não cumprir com as minhas responsabilidades, não? Há um ponto muito forte nesta catequese que João Paulo II vai chamar da essência do dom mesmo. O dom de receber o outro como ele é, sem esperar que exista uma retribuição. Eu diria, por exemplo, em muitos relacionamentos de namoro, um espera muito do outro. E às vezes quer usufruir o prazer que o outro lhe tenta oferecer, não? Eu conheço muitos casais, conheço muitos jovens e adolescentes que vivem o drama de uma sexualidade que não é recíproca, é impositiva, é tóxica. Isso acontece também na amizade, isso pode acontecer na fraternidade, isso pode acontecer no ambiente laboral. Pessoas que querem usufruir da sua corporeidade, tirando o seu ser e eliminando essa possibilidade da essência. E depois há um texto muito forte na segunda parte que João Paulo II vai dizer: quando o corpo é completamente tornado objeto, além de perder a inocência original, ele perde a capacidade de ser acolhido. Olha só, quando você torna o corpo do outro um objeto, o seu corpo fica objetivado, imediatamente você elimina a capacidade de sentir-se acolhido, acolhida. Porque o corpo começa a ser troca, não de dom, de benefícios. Então, por exemplo, muitas pessoas não entendem, não conseguem entender como uma das ofensas contra a castidade seja a prostituição. Eu não posso prostituir ninguém. Eu não posso obter um prazer venéreo pagando dinheiro para alguém e obtendo um resultado que, entre aspas, tenta me satisfazer. Se eu vivo minha vida sexual assim, evidentemente o outro nunca vai me acolher,
Porque o outro sempre vai dizer: se eu tenho uma retribuição pecuniária, se eu recebo dinheiro, não preciso te amar. Eu sempre vou estar bem com o dinheiro que você vai me pagar pelos meus serviços sexuais. O corpo que se abre numa troca de dom generoso, de dom verdadeiramente vivo, esse corpo se torna acolhida. Nos vemos agora na segunda parte da nossa catequese do 6 de fevereiro de 1980, o corpo como dom total. Muito bem, meus queridos amigos e amigas, na segunda parte do nosso podcast sobre a teologia do corpo, hoje na catequese do 6 de fevereiro de 1980, o corpo, o dom total que se oferece e que se entrega. Na primeira parte, concluí falando sobre as problemáticas da prostituição e do domínio sobre o corpo. Por quê? Porque quando o outro perde essa sua identidade, eu e o outro acabamos não nos aceitando. Talvez seja a maior conflitividade que se vive hoje nas relações entre as pessoas. Muitas pessoas saem, têm uma relação esporádica e pagam por essa relação. A quantidade de OnlyFans que se oferecem hoje nas redes sociais, no Instagram, e as biosexuais ou os canais adultos são um reflexo de que a sociedade perdeu a gratuidade da corporeidade em sintonia com a acolhida. O Papa João Paulo II vai dizer algo dentro do contexto do Gênesis capítulo 2 muito forte, não? Se o homem é parte da mulher e vice-versa, a mulher é parte do homem, tanto o corpo do homem como o corpo da mulher, muito mais do que exaltado, deve ser aceite, acolhido. Então, entra agora uma segunda dimensão, que é a dimensão da aceitação da corporeidade do outro. Hoje se ouve dizer com muita facilidade, e frequentemente se diz em tantos ambientes, fulano é feio demais, fulana é feia demais. Esquecemos que a beleza do corpo não está na mera aceitação dos modelos sociais da corporeidade. A beleza do outro está na riqueza do seu dom como pessoa. Porque a pessoa, na medida em que se entrega e entrega o seu corpo, está dando, além da sua realidade física, toda a integridade do seu ser. Então, João Paulo II vai apontar o elemento principal da aceitação numa sociedade que já nos anos 80 criava a terminologia como os corpos descartáveis, Nós somos cientes que em 84, 86, 2 anos belíssimos, nos quais o Papa João Paulo II vai criar o grande dicastério para a vida, a grande defesa da vida e a promoção da vida, e João Paulo II vai ser taxativo sobre a manipulação embrionária, sobre a manipulação da pessoa no seu estado embrionário e especialmente sobre qualquer tipo de manipulação da vida adulta, juvenil ou infantil. Pois bem, isso nasce nesta catequese, porque não tenho direito de rejeitar ninguém por qualquer possibilidade corporal que a mim me desagrade. Então tem pessoas que dizem, olha, como este é baixinho, não gosto dele, vou eliminá-lo. Como este não é moreno, não gosto do loiro e então vou eliminar o loiro. Ou como este não tem as características estabelecidas por mim, simplesmente não tem entrada no meu ambiente. Nesta catequese, João Paulo II vai ser bastante claro, não? Nós deveríamos assinalar diante de uma situação destas um princípio muito forte. Deveríamos ter vergonha. O princípio da vergonha. Quando eu perco a capacidade de acolher o outro como é, me torno vergonhoso nas minhas atitudes. É vergonhoso perceber que hoje, em pleno século XXI, algumas pessoas não aceitem determinadas pessoas pela sua origem, pela sua cor, pela sua opção sexual ou social. Em alguns ambientes, nem sequer se tem direito
Nem sequer se tem direito a expressar a corporeidade, porque a pessoa deve estar completamente coberta. É vergonhoso. E quando eu perco a vergonha, a minha atitude libidinal se torna tal que eu posso manipular meu corpo e o corpo dos outros. Quando você sai nas grandes cidades ou nos pequenos centros, não? Nós moramos aqui em Londrina, Paraná, e nós sabemos que aqui em Londrina há avenidas nas quais os corpos dos irmãos e irmãs que vivem de atividades sexuais e recebem um dinheiro por isso, são avenidas públicas. A pessoa não somente perdeu o seu rosto, senão também perdeu a capacidade de ser reconhecida como pessoa. Na medida em que a prostituição cresce, nós perdemos a capacidade de aceitar-nos. E é um dos graves problemas da pornografia online hoje, porque tu pegas o teu celular, o teu computador e começas a assistir imagem atrás de imagem. E são imagens reproduzidas, não são imagens reais. Aliás, hoje custa muito. Fiz um curso em Lima, no mês de março, sobre a problemática das redes sociais e o abuso sexual. Olha, veio um professor da Universidade de Cambridge e nos dizia: a gente tem que estar muito atento porque hoje a inteligência artificial até as pálpebras as está mexendo como um ser humano. Essa pornografização da imagem vai eliminando as condições que a pessoa tem de manter o seu pudor, a sua intimidade. Aqui está o terceiro elemento desta catequese. Amigos queridos, amigas queridas, quando a nossa intimidade é exposta, nós perdemos o limite da consideração do humano. E tristemente hoje, a intimidade, cada vez mais exposta, nos posiciona em situações muito agressivas e, querendo ou não querendo, limitantes da consideração do corpo. Quando você vê que o comércio utiliza as crianças e as pornografiza, ou quando o comércio utiliza o corpo de um homem malhado, de uma mulher malhada, chama-se vulgarmente barriga de tanquinho ou corpo muito esbelto. Essa pornografização é aquela que está levando aos seres humanos a perder o conceito de sermos íntimos. E o Papa vai dizer em 1980, minha gente, o homem e a mulher inicialmente não sentiam vergonha. Por isso a troca do corpo como dom era uma troca belíssima. Quando no seu namoro, no seu noivado, você não tem tido relações sexuais, você não tem ficado jamais nu ou nua diante do seu namorado, da sua namorada, você tem a capacidade de ver essa pessoa como um dom e não como um objeto. A partir do momento no qual você se oferece para ter uma relação sexual, quando ainda não tem celebrado as suas núpcias, quando ainda você não é uma pessoa adulta, quando você não tem acolhido a grandeza do outro, você será sempre minimizado. A humanidade toda participava da alegria do dom, antes da vergonha. Algumas pessoas me acabam de dizer em dias passados, numa conferência que fazia sobre isto: Rafael, alguns já perderam a vergonha. Alguns não. Todos nós já perdemos a vergonha. A sociedade do século XXI é uma sociedade vergonhosamente sensualizada. Nós perdemos o olhar originário pelo outro. Precisamente por isso, o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, diz para toda a igreja: precisamos resgatar o valor da pessoa
na sua totalidade para que ela possa expressar aquilo que a sua corporidade lhe permite expressar. Por isso o amor não é narcisista. Por isso não se pode comprar o amor. Por isso não se pode vender a intimidade. Por isso você não pode rebaixar-se a oferecer o seu corpo ao melhor postor. A sociedade, cada vez mais, de forma injusta e miserável, está condenando pessoas a se tornarem prostitutos e prostitutas. A corporeidade deve ser resgatada na sua totalidade para que a intimidade volte a ocupar o lugar privilegiado. São João Paulo II, intercedei por nós. Nos vemos no próximo bloco, catequese do 6 de fevereiro de 1980, a corporeidade, uma troca do dom total. Queridos amigos e amigas, ouvintes da Rádio Alvorada, que bom estarmos de novo aqui todos juntos, nesta catequese do 6 de fevereiro de 1980, a totalidade do dom como entrega. Uma coisa importantíssima na corporeidade é que Deus dá ao ser humano e dá aos cônjuges a possibilidade dessa troca de dons. A corporeidade da mulher é dada na sua integralidade pela própria mulher ao homem, que é o seu marido. E a corporeidade do homem é dada à mulher na integralidade do seu ser. Ela é a sua esposa e por isso diz, carne da minha carne. Na segunda parte do podcast, eu dizia que a intimidade é um dom total. O Papa João Paulo II vai expressar 4 formas concretas e contundentes da intimidade. Primeira forma, a doação. Quando uma pessoa decide estabelecer uma relação com a outra pessoa, ela estabelece um critério de se doar, de se dar ao outro. E precisamente nisto nós precisamos cada vez mais aprofundar, porque a doação não é uma atitude momentânea, é uma atitude perene. Eu me entrego a ti como tua esposa, eu me entrego a ti como teu esposo. Me entrego. Precisamente por isso, a igreja insiste profundamente na indissolubilidade do casamento. Porque não é uma entrega temporária. Eu te recebo por um tempinho, entanto que o teu corpo está bonito. Entanto que você é bonita ou você é bonito. Não, esse não é o caminho. Eu te recebo porque eu aceitei receber-te na totalidade do teu ser, a começar pela tua corporeidade. A sociedade contemporânea está fazendo um pouco de figuras falsas, não? Então as pessoas emagrecem grandemente para o dia do casamento, fazem calistenia, fazem academia, fazem não sei quantas coisas para que no dia do casamento fiquem bonitos e bonitas. Isso é completamente ridículo. Isso é falso. O casamento não é uma festa de moda. Aliás, as parafernálias casamenteiras são horríveis, cada vez mais horríveis. Estamos perdendo a essência. A sua esposa não casa com um homem de 30 anos. Ela casou-se com um homem que no dia do casamento tinha 30 anos. Mas logo vai ter 31. E daqui a pouco vai ter 51. A cronologia, dirá João Paulo II, vai fazendo parte dessa doação na medida em que a pessoa vai amadurecendo e vai tornando a sua própria vida um espaço de convergência e de comunhão. Em segundo lugar, a corporeidade abre-se para a vida. O nosso corpo está aberto ao ambiente. Eu seria incapaz de viver o resto da vida num estúdio como estes, por mais bonito que seja. Nossa corporeidade se fez para adexteran, para fora. Ninguém vive para si no seu corpo.
A nossa corporeidade sempre se abre no caminho do encontro com o outro. Então, alguns maridos, algumas mulheres pretendem que os seus cônjuges permaneçam guardados dentro de uma caixinha de Pandora e que não sejam nem sequer vistos por ninguém. Isso é completamente ridículo. A oferta que eu faço de mim para ti faz parte do mundo no qual nós estamos, no qual nos encontramos. E aqui vem o terceiro ponto, que para mim é o mais belo de todos, a vivência da castidade na integralidade da corporeidade. Marido e mulher são chamados a serem castos. O que significa a castidade? O crescimento espiritual para que a vida sexual possa ser cada vez mais compreendida por causa do estado de vida que os dois escolheram. Castidade não é continência, mas dentro da castidade se entende a continência que o casal pode viver durante o período fértil para poder diminuir ou para poder abster-se de relações sexuais. Isso mesmo acontece conosco, celibatários e celibatárias. Você não é celibatário porque você renunciou ao amor. Você encontrou um outro amor com maiúsculo e você vive o afetivo com esse outro amor. Vive o sexual com esse outro amor que é o próprio Cristo. Uma pessoa que optou pelo estado de vida de virgindade não é uma pessoa amargada na sua sexualidade. Então, ser casto é uma acolhida no processo de doação e de entrega daquilo que nós vivemos. Os homens e as mulheres, casados e não casados, solteiros, celibatários e celibatárias, virgens. E isso traz consigo um caminho único na experiência da entrega e do amor. E por último, um ponto que é essencial nesse caminho de doação que João Paulo II vai estabelecer como a coordenada da vida cristã dentro da teologia do corpo. O corpo tem a sua dimensão sobrenatural. Mesmo que este corpo humano, frágil, limitado, não tenha a capacidade de chegar até o eterno, Deus reconhece a minha corporeidade como algo original. Ninguém mais vai ter este corpo. É uma das minhas grandes pesquisas, se posso chamar assim, porque não é simplesmente uma pesquisa, é a minha bandeira de trabalho como professor de bioética e de teologia moral. O corpo não pode ser reduzido a uma mera clonagem física. Nem sequer os gêmeos são idênticos. Nem sequer os gêmeos. A autenticidade da corporeidade. Numa sociedade que está manipulando cada vez mais o controle da corporeidade. Onde vai chegar esta sociedade? Onde vamos chegar quando apareça a primeira clonagem humana? Como cópia, como tipificação, sem autenticidade, sem originalidade. A clonagem não é um exercício de patentar um ser humano parecido com outro ou produto do outro. Não. Só Deus, na sua infinita bondade e grandeza, é capaz de criar cada pessoa originariamente, autenticamente. Preparemos-nos para a última parte do podcast, quando João Paulo II associa toda a corporeidade como um verdadeiro dom. Mas, sobretudo, um dom que é partilhado, que é doado e que tem as características próprias de uma vida que se lança sobre si mesma para os outros. Não sou dono do meu corpo. Ele é um dom gratuito recebido e nessa gratuidade eu sou capaz de entender que sou chamado a vivenciar a comunhão com os outros. Não percamos de vista, a corporeidade
não está isolada. Ela está imersa na realidade histórica, como disse na primeira parte do programa, e a partir dessa historicidade, Deus faz com que o homem e a mulher encontrem o outro como um verdadeiro dom. Não permitas que ninguém manipule o teu corpo. Não te tornes objeto sexual de ninguém. E não abras mão da intimidade da tua corporeidade. Nos vemos daqui a pouco para encerrarmos este nosso podcast Catequese do 6 de fevereiro de 1980, a corporeidade como dom. Queridos amigos e amigas da Rádio Alvorada, chegamos à nossa última parte do nosso podcast, da nossa catequese do 6 de fevereiro de 1980, a corporeidade como um dom. Gostaria de terminar como o Papa João Paulo II também concluiu, dirigindo-me aos jovens casais. Permitam-me fazer uma leitura direta do texto antes de fazermos a nossa reflexão. E agora a minha saudação de felicidade aos jovens casais. Caríssimos casais jovens, o Senhor abençoou e abençoa o vosso amor. Ele mesmo, inspirado e tomado pela força do Espírito Santo, vos deu a garantia indefectível da sua graça, mediante o grande sacramento do matrimônio. João Paulo II e Francisco, João Paulo II na Familiaris Consórcio e nas catequeses sobre amor e responsabilidade, a teologia do corpo, e Francisco na belíssima exortação apostólica Amoris Laetitia, vão coincidir e vão trabalhar o mesmo ponto. O indefectível sacramento, grandioso sacramento do matrimônio. O matrimônio é um dom imenso para a igreja, e aqueles que têm vocação para casar estão chamados a celebrar as suas núpcias. Casamento não é um contrato. Casamento não é um pacto. Casamento não é uma sociedade civil. Matrimônio na igreja é uma união sacramental entre um homem e uma mulher que levam no seu coração a força do Espírito Santo que os chamou em Cristo para se amarem. Então, todos os jovens casais são uma viva imagem do significado da doação do nosso corpo. Repito, até para nós, celibatários e celibatárias, até para as virgens, a igreja reconhece no casamento um dom total. E o amor que um homem pode exprimir junto de uma mulher, e o amor que uma mulher pode dar para com o seu marido, é um sinal visível, intransferível, daquilo que eles dois entenderam como dom. Por isso, uma relação não pode estar pautada por condicionamentos narcisistas. Amados casais jovens, casamento 50-50 não é católico cristão. É outra coisa. Casamento metade-metade não vale para nós. Casamento onde ela mora numa cidade e ele num outro mundo não é casamento. Casamento onde o casal não vive a sua intimidade não é casamento. Se torna um ambiente egoístico quando só penso em mim, no meu bem-estar, no meu conforto. E esqueço que o outro me foi dado. Não comprei o outro. Se há uma grande crítica que se pode fazer de uma parte histórica da vida conjugal, eram esses casamentos arranjados. Que tragédia, que tristeza. Nenhum casamento é arranjado por família nenhuma. Deus nos livre. A vivência do amor, a decisão de amar-se de um homem e de uma mulher nasce da liberdade e não do egoísmo. Eu não te quero para mim,
Eu te quero comigo para que juntos possamos mostrar ao mundo que somos um dom de Deus. João Paulo II, nesta catequese, chegou a delinear o trabalho catequético da pastoral familiar na dimensão pré-matrimonial. Se os nossos cursos pré-matrimoniais não atingem esta medula, ficamos vazios. O casal não se pertence a si mesmo. A mulher não lhe pertence ao marido e vice-versa, porque ela é um dom. Nenhum marido tem posse sobre a sua mulher, nenhuma mulher tem posse sobre o seu marido. Entender que cada um é um dom significa que através da corporeidade, um vive com o outro numa comunhão de bens profunda, numa comunhão sólida, numa experiência santificadora. Abramos-nos para uma caminhada verdadeiramente sinodal na conjugalidade. O Sínodo sobre a Sinodalidade, no seu documento conclusivo, tem um número que a mim me encantou, o número 46, sobre a mudança e a renovação, a metanoia das relações humanas. É necessário que no noivado o homem e a mulher se descubram como duas pessoas totalmente capazes de amar uma a outra na sua autonomia, mas na grandeza da doação. Tiremos essa mentalidade de domínio que está imperando ultimamente em muitos casamentos. Há maridos que não permitem que a sua esposa tenha sequer amizades. Há esposas que não permitem que o seu marido tenha colegas, amigos e amigas. E é doloroso ver como a infidelidade conjugal, hoje, mais do que sexual, é virtual. Pode ser que muitos casais tenham sérios problemas na sua sexualidade e pode haver muitos homens e mulheres com uma forte tendência, quer ao trogloditismo, quer a atitudes ninfomaniáticas. Mas eu penso que o âmbito da sexualidade na vida conjugal ainda não foi compreendida como um dom. O adultério fere o coração do dom. A falta de respeito com a corporeidade do outro fere, elimina a capacidade de entender que o outro não pode ser dominado por mim. Não é uma máquina. Não é um espelho no qual eu vejo o meu prazer. Uns 10 anos atrás apareceram aqueles livros que depois se tornaram filmes, os 50 tons de cinza, não? Quanto mal fez para a nossa sociedade. Mas numa leitura crítica desses livros, a gente vê a repercussão tão forte da perca do sentido, do amor e da verdade em função da corporeidade. Resgatemos a corporeidade como um dom. Foi-nos dada pelo Senhor. Não existem corpos feios. Existe a grandeza da corporeidade que deve ser acolhida, amada e fundamentalmente santificada. Cuide do seu corpo sem excesso. Não torne o seu corpo um objeto obsoleto. E não permita que ninguém manipule a sua corporeidade. Ela é o dom que Deus lhe ofereceu para que a sua existência seja plena. Muito obrigado, Rádio Alvorada, por esta oportunidade de compreendermos e analisarmos um dos textos mais proféticos do pontificado de João Paulo II, a teologia do corpo. Aos jovens, aos adolescentes, a todos aqueles que acompanham este podcast e especialmente a toda a equipe de produção da Rádio Alvorada, muito obrigado. Até a próxima. Deus nos abençoe. São João Paulo II, rogai por nós. Valeu!